Quando Moisés descreveu a terra como um lugar de montes e vales, muitos ali esperavam um caminho de planície, suave e sem esforço. Tu também podes ter chegado aqui achando que, ao buscar a Deus, os teus problemas sumiriam e o terreno da tua vida se tornaria uma reta sem obstáculos. Mas a verdade contra-intuitiva é que a grandeza de Deus não se revela na ausência de problemas, mas na capacidade de te sustentar exatamente onde o terreno é mais íngreme. Muitas vezes, a nossa dor nasce desse gatilho. A frustração de achar que a promessa de uma terra boa significava ausência de lutas. É como aquele empreendedor que acredita que, ao abrir o próprio negócio, terá apenas lucros, sem os vales das crises financeiras ou os montes das dificuldades de gestão. Releia Deuteronômio 11:12 e entenda. Os olhos dele estão sobre esse vale continuamente. A resolução não é a fuga do terreno, é a segurança de saber que o dono da terra está cuidando de cada passo da tua subida. Muitos olham para o vale como um lugar de maldição, o deserto onde as coisas morrem, mas a verdade estratégica é que ele é apenas um local de passagem. Quando te encontras no fundo desse vale, o medo sussurra que a tua colheita cessou e que o abandono é a tua nova realidade. Entretanto, o que chamas de maldição é o cenário onde a grandeza de Deus opera a poda necessária para que a tua vida, em breve, frutifique com uma intensidade que a planície nunca permitiria. É fascinante como a nossa mente limitada rotula o processo de vale como um erro, quando na verdade é ali que a tua alma é calibrada para o governo. Lembra daquela situação financeira que parecia um abismo? No momento, parecia o fim. Mas foi o vale que te forçou a gerir recursos com a sabedoria que tens hoje. Esse é o gatilho da resolução. Entender que a bênção não é a ausência de vales, mas a presença inegociável daquele que te guia por dentro deles, sem permitir que o mal te toque. Para aplicar isso, quero que faças um exercício de releitura do cenário hoje. Escolhe um problema que te angustia e, em vez de pedir que ele suma, pergunta: que competência espiritual ou estratégica eu estou desenvolvendo aqui? Como exemplo prático, se estás em um vale de escassez, aplica a técnica da disciplina financeira radical por 30 dias. Anota cada centavo, elimina o supérfluo e veja como esse movimento técnico muda a tua postura de vítima para governante do teu próprio destino. Talvez tu tenhas construído a tua vida sobre a falsa ideia de que obediência é um sistema de trocas, onde, se tudo estiver certo, nenhuma adversidade te tocaria. Mas a Bíblia é clara. O coração é enganoso e pode facilmente se desviar para ídolos. E hoje, nossos ídolos costumam ser a nossa própria ansiedade ou a necessidade de controle absoluto. Blindar a mente não é ignorar a dor, é decidir, de forma ativa, que a tua confiança não será ancorada na ausência de problemas, mas na soberania da aliança que Deus estabeleceu contigo. Imagina que a tua fé é a tua maior propriedade. Se tu não cuida das fundações, qualquer tempestade trinca as paredes. Uma ação prática e imediata para essa blindagem é o que chamo de diário de evidências. Todos os dias, antes de dormir, escreve uma coisa que Deus realizou ou sustentou na tua vida. Isso não é apenas escrita. É uma estratégia de guerra para treinar o teu cérebro a localizar a provisão, em vez de focar apenas na escassez que o vale tenta te vender. Quando a tua mente entende que a maldição ou o resultado negativo não é um acidente, mas um desvio da rota de proteção, tu paras de te vitimizar e começas a governar. Como diz em Deuteronômio, é preciso atar as palavras por sinal na mão e por testeiras entre os olhos. Isso significa que a tua visão precisa ser filtrada pela palavra, e não pelo que os teus olhos naturais captam no meio da confusão.
Estás pronta para parar de ser apenas espectadora da tua crise e passar a atuar como a guardiã do teu propósito? Muitos chegam ao limite da exaustão, acreditando que a esperança é um sentimento passivo, que um dia brotará por conta própria no coração. Contudo, na perspectiva bíblica, a esperança é uma decisão ativa, uma construção deliberada de quem entende que o amanhã não é uma incógnita, mas um território que já pertence ao Senhor. Se tu estás vivendo o que parece ser uma maldição, ou um período de seca onde nada floresce, eu te pergunto, tens consciência de que a tua postura atual é o que define o próximo ciclo da tua colheita? A diferença entre o israelita que peregrinou 40 anos e aquele que entrou na terra prometida não foi a força física, mas a fidelidade em seguir os estatutos mesmo quando o deserto parecia interminável. Para aplicar isso hoje, convido-te a uma ação concreta. Identifica a área da tua vida onde há mais conflito e estabelece uma rotina de obediência de 21 dias. Pode ser começar o dia com uma oração específica, como o Salmo 23, que descreve o pastor que te conduz. Ou organizar tua agenda com rigor absoluto, honrando os compromissos que tu tens assumido. Reflete comigo. O que aconteceria com a tua crise se, em vez de focar no tamanho do problema, tu focasses no tamanho do teu próximo passo de obediência? A grandeza de Deus não é um conceito abstrato para ser admirado, é uma força disponível para ser aplicada na tua rotina. Estás disposta a trocar o peso da preocupação pelo peso da ação guiada pela fé? O próximo passo não é gigante, é apenas o primeiro degrau para sair do vale. O que te impede, exatamente agora, de iniciar essa pequena mudança que separa a tua dor da tua resolução? Muitas vezes, a nossa maior aflição é o sentimento de abandono, a ideia de que Deus nos entregou uma terra para possuir, mas nos deixou sozinhos para lidar com a escassez. Mas escuta o que a palavra diz. A terra que tu possuis não é deixada à própria sorte, ela é de que cuida o Senhor, vosso Deus. O cuidado dele não é episódico, ele não aparece apenas quando o problema se torna grande demais. O texto é enfático ao dizer que os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Pensa comigo. Se tu soubesses com absoluta certeza que o dono do universo está auditando cada centímetro da tua vida, do teu negócio e da tua casa, tu ainda te sentirias tão ansiosa por causa do terreno que estás atravessando? A resolução para essa angústia está em alinhar a tua percepção com a verdade. Como exemplo prático, toda vez que uma preocupação sobre o futuro bater, substitui o pensamento destrutivo pela declaração: se ele cuida da terra, ele cuida de quem trabalha nela. Isso não é autoajuda, é posicionamento de governante. Este cuidado contínuo é o que separa a tua existência de uma rotina de desespero. Tu não és uma órfã da sorte tentando sobreviver entre montes e vales. Tu és uma herdeira sob vigilância ativa. Quando compreendes isso, a tua postura muda, tu passas a tomar decisões não mais com o medo de quem vai quebrar, mas com a serenidade de quem sabe que está sendo guardada. Estás percebendo que a tua história não é um evento isolado, mas uma obra sendo acompanhada passo a passo por quem tem o controle total da geografia da tua vida. Entender que os olhos do Senhor estão sobre a tua terra é o primeiro passo, mas agir como alguém que governa essa terra é o que diferencia o espectador do vitorioso. Muitas pessoas esperam que a chuva dos céus anule a necessidade de semear ou de cuidar dos muros. Isso é um equívoco perigoso. Governar a tua terra significa que enquanto tu confias na provisão que vem do alto, tu és impecável com a tua parte aqui embaixo, na gestão do teu tempo, na organização das tuas finanças e na clareza das tuas decisões. Exemplo prático: pensa no teu ambiente de trabalho ou na tua casa como um pedaço dessa terra.
Se tu permites que a desordem, o lixo emocional ou o desleixo com as tuas responsabilidades tomem conta, como esperas que a chuva da provisão encontre solo fértil? Começa hoje um protocolo de governo. Dedica 30 minutos diários para organizar o que está caótico. Pode ser o teu ambiente físico ou a tua agenda. Esse ato simples envia uma mensagem para o teu cérebro. Eu não sou vítima do terreno, eu sou o administrador que Deus estabeleceu. E percebe uma coisa importante: esse governo não é sobre ter controle total sobre as intempéries, mas sobre ter controle total sobre a tua postura diante delas. Quando tu governas, tu paras de reagir ao caos e começas a ditar o ritmo da tua produtividade. A pergunta que te faço é: se Deus está olhando continuamente para a tua terra, o que Ele tem visto hoje? Tu tens sido uma administradora diligente do que te foi confiado ou tens esperado que um milagre corrija o que é tua responsabilidade zelar? Muita gente falha em ver que a disciplina não é um fardo, mas o escudo que protege a terra que Deus te confiou. Quando tu decides ser impecável com a tua rotina, seja no estudo para o concurso, na gestão dos teus processos imobiliários ou no cuidado com a tua saúde, tu não estás apenas trabalhando, estás executando um ato de adoração que blinda o teu terreno contra o caos. Lembra, a chuva dos céus cai sobre todos, mas só a terra que está preparada, murada e organizada consegue reter essa água e transformá-la em fruto. A pergunta que não quer calar é: onde é que tu tens deixado o teu muro cair? Talvez a tua falta de disciplina diária seja exatamente a brecha por onde a ansiedade entra para roubar a tua colheita. Se tu queres um exemplo prático de mudança, implementa a regra dos 15 minutos. Dedica 15 minutos do teu dia exclusivamente para planejar e organizar o dia seguinte, sem celular, sem ruído externo, apenas tu e a tua estratégia. Isso gera um senso de controle que acalma a mente e prepara o terreno para a provisão. Governar não é sobre ter uma vida sem montes ou vales, é sobre ter uma rotina tão robusta que, independentemente do terreno, tu continuas avançando. A tua disciplina é a prova física de que tu confias que o Senhor cuida da terra, mas tu compreendes que o governo da semeadura é tua responsabilidade intransferível. Estás pronta para parar de tratar a tua rotina como um detalhe e começar a vê-la como a fundação da tua vitória? A tua constância é a tua maior ferramenta de guerra contra o desespero. A terra prometida não é algo que simplesmente cai no teu colo, mas um território que tu possuis através de uma sequência de escolhas diárias: guardar, amar, andar e inclinar os ouvidos. O erro comum é achar que a bênção é um estado permanente e passivo, quando, na verdade, ela é o resultado de uma frequência de obediência. Estás percebendo que a tua vida, a tua família e o teu futuro não dependem da sorte, mas da tua capacidade de se apegar ao Senhor em cada detalhe? Pensa na tua rotina. Quantas vezes escolheste o caminho da reclamação, morte, em vez do caminho da gratidão estratégica, vida? Como exemplo prático de aplicação, adote a regra da escolha diária. Ao acordar, antes de qualquer notificação no celular, declare em voz alta: hoje eu escolho a vida e o bem. Isso não é um mantra místico, é uma declaração de intenção que define o tom da tua governança para as próximas 24 horas. Tu precisas registrar no teu coração que a tua descendência e os teus resultados estão diretamente ligados ao teu nível de apego a Ele. Disto depende a tua vida, diz a canção, e essa é a verdade mais nua e crua que podes enfrentar. Se o Senhor te propõe, hoje, o melhor que Ele tem, por que insistes em negociar com o mal que te atrasa? Governar é ter a coragem de rejeitar o que te consome para abraçar o que te multiplica. Estás pronta para, a partir de hoje, tratar a tua aliança com Deus como o ativo mais valioso do teu portfólio, sabendo que todas as outras bênçãos são apenas consequências desse apego inegociável?
Se tu estás aqui hoje, é porque a tua colheita atual tem sido marcada por um peso que tu não deverias estar carregando sozinha. Muitos me perguntam, se a bênção é consequência da obediência, o que faço quando a minha vida parece um campo de espinhos, mesmo que eu tente ser fiel? Este é o momento de fortalecer a tua fé. A dor que tu enfrentas agora não é um veredito final, é um processo de refino. Entender a soberania de Deus significa saber que mesmo quando uma falha gerou uma consequência difícil, a graça dele tem poder para reescrever a rota do teu futuro a partir deste exato segundo. A tua fé não deve ser baseada na ausência de problemas, mas na presença de um Deus que é especialista em reverter sentenças. Como exemplo prático de fortalecimento, quero que realizes a oração da entrega total. Nas próximas 24 horas, toda vez que o medo da escassez ou a angústia de uma escolha errada bater, para e diz: Senhor, coloco esta situação no teu tribunal. Eu não tenho a capacidade de consertar o passado, mas submeto o meu futuro à tua direção. Esse movimento retira o peso das tuas costas e devolve a autoridade para quem realmente cuida da terra. Deus não te propôs a vida para que tu vivesses debaixo de um jugo de culpa, mas para que fosses a administradora de uma promessa que não falha. A tua restauração começa na mudança da tua declaração. Para de confessar a tua dor como se ela fosse a tua identidade e começa a confessar a autoridade de Deus sobre o teu terreno. Estás pronta para deixar de olhar para o tamanho do prejuízo e começar a olhar para o tamanho da aliança que te sustenta? O teu próximo ciclo de frutificação não depende do que tu perdeste, mas do quanto tu decidirás se apegar a ele hoje. Imagina que estás em uma caminhada num lugar desconhecido, mas tens nas mãos um mapa feito por alguém que criou cada montanha e cada vale que vais pisar. Esse mapa são os mandamentos de Deus. Muita gente tenta correr pela vida tentando descobrir o caminho por conta própria, mas acaba se perdendo no meio da neblina. A vida ensina que, quando paramos de tentar inventar novas rotas e decidimos simplesmente andar onde o mapa indica, a viagem deixa de ser uma luta exaustiva e passa a ser uma jornada onde a provisão nos acompanha a cada passo. Para aplicar isso de forma bem simples, tu sabes que existem princípios que são como as regras de ouro para o teu sucesso. Se tu és uma pessoa que costuma ser desorganizada, desonesta ou que vive reclamando, tu estás tentando andar fora do mapa. Tenta, a partir de agora, uma semana do princípio. Escolhe apenas uma coisa que tu sabes que é certa, como ser impecável com a tua palavra ou ser organizada com o teu tempo. E faz isso com perfeição. É como se tu estivesses acendendo uma lanterna no escuro. De repente, o próximo passo fica muito mais claro e seguro. Não precisas de uma enciclopédia para entender o que é o caminho de Deus. O caminho dele é o caminho da vida, da construção e da paz. Se o que tu estás fazendo hoje te traz confusão, peso no peito e destruição, talvez seja a hora de olhar para o mapa novamente e ajustar a direção. Estás pronta para parar de bater cabeça, tentando fazer as coisas do teu jeito e começar a confiar no mapa de quem te conhece melhor do que tu mesma? A tua próxima escolha define se tu vais colher frutos doces ou espinhos no teu jardim. Quando tu paras para observar que a tua vida é, em última análise, um conjunto de sementes que tu mesma plantaste, uma nova visão se abre. Tu começas a enxergar a própria grandeza de Deus no fato de Ele ter te dado o poder de escolha. Pensa na complexidade desse sistema. Ele é o Criador de todo o universo, mas deu a ti a dignidade de ser o administrador das tuas próprias decisões. Isso não é uma armadilha para te ver errar. É a prova de que Ele te criou para ser um ser de livre-arbítrio, alguém capaz de amar e obedecer por decisão, e não por imposição.
A grandeza de Deus não está apenas em controlar as galáxias, mas em ter criado um ambiente onde as tuas pequenas escolhas diárias, o teu sim à paciência, o teu não à preguiça, a tua busca pela verdade no meio do caos, encontram eco na eternidade. Como exemplo, observa a natureza. Uma semente minúscula de carvalho tem dentro de si a grandeza de uma árvore gigantesca, mas ela precisa da terra e do tempo para se tornar o que foi projetada para ser. Assim é a tua vida. Deus já depositou o potencial de grandeza em ti, e a tua obediência é apenas o processo que permite que esse potencial se torne visível aos olhos do mundo. Ao entender isso, o teu coração deixa de ter medo das consequências e passa a ter reverência pelo privilégio de ser parceira de Deus na construção do teu destino. A maldição é o resultado de ignorar quem Ele é, mas a bênção é o reflexo da tua proximidade com a grandeza dele. Estás percebendo que a cada vez que tu escolhes o caminho do bem, tu estás, na verdade, fazendo uma pequena exibição da glória de Deus na terra? Estás preparada para viver uma vida onde as tuas escolhas não são apenas sobre o teu sucesso, mas sobre refletir a magnitude daquele que te conduz? Muitas vezes, a nossa maior cilada é acreditar que as nossas decisões de hoje não têm força suficiente para mudar o nosso destino final. Pensamos que um pequeno erro ou uma pequena desobediência são inofensivos, como se a nossa vida fosse uma série de episódios isolados, sem conexão. Mas a verdade espiritual é que a tua história é uma teia contínua. Cada pensamento, cada palavra e cada atitude de hoje é uma pequena borboleta que bate as asas e inicia uma reação em cadeia. Se tu plantas desleixo no teu templo interior, não podes esperar colher excelência no teu exterior. Pensa comigo, na tua rotina, qual é aquela decisão insignificante que tu tens tomado e que, no fundo, te afasta de quem Deus te chamou para ser? Talvez seja o tempo que tu desperdiças com reclamações vazias, ou aquela mentira branca que tu contas para sair de uma situação incômoda. Como exemplo prático, começa a observar o teu dia como um campo de mineração. Onde tu tens pisado? Experimenta por 24 horas filtrar cada intenção antes de agir. Pergunta-te: esta borboleta que estou soltando agora vai gerar uma tempestade de dor ou um vento de renovo para a minha família? Assumir a responsabilidade pelas tuas escolhas é o estágio mais elevado da tua caminhada espiritual. Quando tu compreendes que o teu Deus é um Deus de detalhes, tu paras de desprezar os pequenos começos e passas a tratar a tua vida com a seriedade de quem está construindo um legado eterno. A tua vida não é um acidente, nem um jogo de azar, mas a soma matemática das tuas escolhas diárias. Estás disposta a ser a guardiã das pequenas coisas para, assim, te tornares digna de governar as grandes bênçãos que Ele preparou para ti? Existe uma armadilha muito comum na caminhada cristã, a de tratar Deus como se Ele fosse um gerente de banco ou um fornecedor de serviços, onde tu pagas com a tua obediência e esperas receber a bênção como um troco imediato. Quando essa recompensa demora a chegar, ou quando a dor insiste em permanecer, o coração, que não estava alicerçado no amor, acaba se revoltando e abandonando a fé. Lembra que a verdadeira obediência não é uma moeda de troca, mas o reflexo natural de quem conhece o caráter do Pai e decide segui-lo simplesmente porque ele é digno de ser seguido. Como exemplo prático de um coração purificado, pergunto-te: como é a tua conversa com Deus nos dias de silêncio, quando nada de extraordinário acontece? Se a tua fé só funciona quando há milagres, ela ainda é uma fé de criança que precisa de brinquedos. Tenta fazer o exercício da oração sem pedidos. Dedica alguns minutos do teu dia para estar na presença dele sem pedir absolutamente nada, apenas agradecendo por quem ele é, pela sua santidade e pelo fato de ele ser o dono da tua história.
Isso vai limpar a tua visão e te tirar da posição de cliente para a posição de filha. O pecado, muitas vezes, nos atrai porque ele promete um prazer imediato e um caminho curto, enquanto a obediência parece ser um caminho mais longo e difícil. Mas a obediência não é o fim da estrada, é o processo de afinação da tua alma para que tu sejas capaz de suportar o peso da glória que Deus quer te entregar. Não permitas que a tua jornada se torne um mecanismo frio de recompensas. Que a tua busca diária seja para que o teu coração seja cada vez mais parecido com o dele, amando o Senhor não pelo que podes ganhar, mas pela beleza insuperável de quem Ele é. Muitas vezes, a nossa angústia nasce da crença equivocada de que Deus criou o mundo e depois se retirou para observar de longe, como se fôssemos deixados à própria sorte em meio aos nossos montes e vales. Mas a revelação que a palavra nos traz é radicalmente oposta. Deus é o sustentador que não conhece o sono, aquele que faz o sol nascer, o vento soprar e cada respiração nossa acontecer. Entender que o olhar dele é contínuo, desde o princípio até o fim, transforma a tua ansiedade em um repouso profundo, porque tu finalmente compreendes que a tua história não é um evento isolado, mas uma obra sendo zelada por quem detém o controle de toda a geografia da tua vida. Pensa no peso que tu carregas hoje, todas as preocupações com o futuro, com as provisões ou com os desafios que parecem impossíveis de vencer. Como exemplo prático, quero que esta semana pratiques o descanso na vigilância. Sempre que a tua mente começar a projetar cenários catastróficos, visualiza o cuidado de Deus como um sol que nunca se põe sobre a tua casa. Em vez de tentares sustentar o teu mundo com o teu próprio esforço, entrega cada detalhe àquele que é o autor do fôlego que te mantém viva. Isso não é passividade, é o exercício de soberania de quem sabe que, enquanto tu dormes, aquele que cuida do universo está trabalhando nos bastidores da tua realidade. Não importa o quão difícil o ano tenha se iniciado ou quão íngreme o vale pareça ser, a tua identidade não está atrelada à circunstância, mas à aliança. Tu não estás só. A mesma mão que sustenta as estrelas está desenhando os caminhos da tua terra, garantindo que nenhum detalhe escape à sua providência. Estás pronta para viver como alguém que descansa sob o olhar contínuo do Pai, sabendo que, nas mãos dele, o teu futuro não é uma incerteza, mas uma promessa que ele mesmo se comprometeu a cumprir? Existe um detalhe na vida de Moisés que muitas vezes passa despercebido, mas que guarda a chave para o nosso descanso espiritual. Ele conduziu o povo até a fronteira, ele lutou, ele obedeceu, mas o seu destino pessoal na terra prometida foi diferente do que ele idealizou. Moisés pôde subir ao Monte Nebo e avistar a promessa de longe, mas foi o povo quem a possuiu. E aqui reside a maior lição de um governante. A grandeza de Deus é tão vasta que o nosso sucesso não se mede apenas pela posse física do que queríamos, mas pela fidelidade em concluir a missão que nos foi designada. Pensa no Moisés ali, no topo do monte, com a vista cansada, mas o espírito renovado. Ele não estava amargurado. Ele estava em paz, porque compreendeu que o propósito da sua existência não era sobre o seu próprio conforto, mas sobre a continuidade da aliança. Como exemplo para ti, quando te sentires frustrada porque os resultados que esperavas ainda não chegaram, ou porque a vida mudou os teus planos, lembra do Monte Nebo, a tua missão é ser fiel no caminho. Deus vê o teu esforço, Ele valida a tua entrega. E mesmo que tu não vejas o final de tudo o que plantaste, Ele garante que a semente que tu deixaste continuará a crescer. Tu estás vivendo o teu hoje com a consciência de que és parte de algo muito maior. A tua obediência, mesmo quando ninguém vê, é o que constrói o legado que outros habitarão. Governar a própria vida é, acima de tudo, ter a coragem de ser fiel ao processo, confiando que o Senhor da terra tem o mapa completo
inclusive das fronteiras que tu ainda não alcançaste. Estás disposta a ser fiel na tua parte da caminhada, sabendo que sob o olhar contínuo dele, a tua vida é um sucesso absoluto, independentemente de como a paisagem muda ao teu redor?